Boa noite, senhor presidente, demais componentes da mesa, colegas vereadores. Boa noite a todos. Público que nos acompanha através das redes sociais, através das rádios que transmitem nossa sessão camarária. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o público presente aqui, funcionário público Oswaldo, Daniel, aqui presente, prestigiando a sessão. Pessoas assíduas que vêm acompanhando os trabalhos camarários. Boa noite a todos. O assunto que me trouxe à tribuna, senhor presidente, é algo que eu considero importante. Acredito que a Santa Casa tem que rever alguns procedimentos, principalmente depois que a tenda acaba seus trabalhos. Ela acaba por volta lá das 5 horas da tarde. O pessoal da tenda que recebe pessoal com suspeita de Covid, sintomas gripais. E aí esse pessoal é atendido, posterior a esse horário, na Santa Casa. Hoje eu recebi uma mensagem de uma munícipe e ela relatou o seguinte: Oi, Denilton, boa tarde. Gostaria de uma informação. Para onde faço uma reclamação? Estive na Santa Casa ontem, mais ou menos às 19 horas, e todos os pacientes estavam sendo atendidos no mesmo local. Pessoas com síndrome gripal e pessoas com outros problemas. Bom, a pandemia não passou, Ainda tem muita gente ainda morrendo, Covid, e as pessoas estão sendo atendidas todas no mesmo lugar. Para quem já foi na Santa Casa ou utiliza o serviço da Santa Casa, pode perceber que aquela recepção é extremamente apertada e todo mundo fica junto. E eu gosto de fazer, ser justo quando eu faço esse tipo de apontamento. Eu entrei em contato com o responsável da Santa Casa e mandei essa mensagem que acabei de fazer a leitura para vocês. Então eu envio essa mensagem e aí a pessoa me responde que existe um procedimento, existe uma sala separada para que essas pessoas com sintomas gripais não fiquem junto com as outras que têm um outro tipo de comorbidade. Pois bem, eu acho que toda crítica ela deve ser construtiva, e é assim que eu procuro fazer. E quando eu chego nesse ponto de ter que falar com essa pessoa, não é porque eu deixei de averiguar. Vou dar o exemplo para vocês. Eu precisei ir à Santa Casa porque eu faço uso do sistema público de saúde. E eu observei que acontece isso de fato. Para vocês terem uma ideia, na hora que eu estava sentado, esperando a triagem, uma enfermeira saiu de dentro da Santa Casa e falou: alguém está com algum sintoma gripal? E isso já fazia mais de 2 horas que tinha gente junto com as outras pessoas na recepção. Então, quando eu falo isso com conhecimento de causa. E como se não bastasse, poderia ser uma vez ou outra, eu fui 2 vezes, eu necessitei 2 vezes na Santa Casa e eu presenciei o mesmo fato que essa munícipe também falou para mim. Então, eu considero importante que a Santa Casa reveja esse procedimento. Existe a sala para ser direcionada às pessoas, para que elas fiquem retiradas dos outros munícipes ali que vão fazer uso do serviço, mas isso não vem sendo executado. Deve haver uma orientação, acredito nisso, porque senão não haveria essa sala. Porém, eu acho que é importante que seja reforçado isso. E eu também, nesse período em que eu fiquei ali, eu não vi nenhum responsável circulando para ver se isso de fato está acontecendo. Então fica aqui minha sugestão, uma crítica construtiva, para que esse procedimento seja ou reforçado ou que as pessoas revejam esse tipo de comportamento que vem acontecendo na Santa Casa em relação às pessoas que têm que observar isso para que o vírus não se alastre. Bom, outro assunto que me trouxe aqui,
eu considero importante, e eu já vou até ser redundante no assunto, mas eu considero de extrema importância, mesmo porque houve um comprometimento por parte do secretário de Educação em formar a gestão participativa. E eu venho constantemente sendo cobrado pelos professores que querem contribuir para que o cotidiano escolar seja muito melhor. E passado um ano, houve 2 reuniões da gestão participativa, houve uma discussão sem pauta, e na outra reunião foi para dar um feedback a respeito do projeto da Previdência. E depois não houve mais para ver outras questões importantes que levam em consideração o cotidiano escolar e o principal motivo da gestão participativa, que seria mexer no plano de carreira do magistério. Então, são 2 coisas importantes que deveriam estar sendo discutidas já, e não está sendo discutida. Já ofertei, já fiz reuniões individuais, inclusive com o secretário, né? Ofertamos a casa, o plenarinho e toda a estrutura que a casa pode oferecer para discussão e para refazer, né, o plano de carreira, porque existem muitas lacunas e, passado o tempo, vão surgindo novas necessidades, assim como a legislação. Nós estamos discutindo aqui, né, reformular o regimento interno, porque ele é muito antigo. Alguns vereadores estão discutindo reformular o plano diretor, que é inexistente, né, no município. Então, eu considero importante essas pautas, porém, eu gostaria de entender, porque até agora, inclusive, é alvo de um requerimento meu, que fiz há cerca de uns 10 dias, está para chegar a resposta, mas eu gostaria de entender o porquê a gestão participativa não aconteceu ainda de fato. Bom, outra preocupação minha, e eu acho que deveria ser uma preocupação também da Secretaria de Educação, seria um diagnóstico da rede. Vou procurar ser o mais didático possível. Nós estamos em pandemia ainda, porém, se todos lembram, os alunos ficaram em casa. Então, muitos desses alunos sofreram uma defasagem muito grande. Alguns alunos deveriam estar alfabetizados e não estão. Acho que é alvo até de um requerimento do vereador Odésio, né, que questiona, né, se há alunos em período de alfabetização ou não. E o que me preocupou? Iniciada a aula, não foi feito esse diagnóstico, né? Eu acredito que alguns professores fizeram por conta, mas na sua totalidade a rede não fez. E aí a pergunta que fica, na verdade, é: como eu vou conduzir minha aula enquanto professor se eu não sei em que fase aquele aluno está? Então, eu considero que, eu acredito que seria muito importante, né, que a rede tivesse feito esse mapeamento. E esse mapeamento não aconteceu. Né? Para vocês terem uma ideia, ministrei aula para um 3º ano, e a hora que eu recebi esses alunos, a grande maioria não estava alfabetizado, uma vez que eles deveriam estar alfabetizados. Bom, quando eu acredito que deveria ter sido feito esse mapeamento? No final do ano passado, enquanto o aluno estava na sala de aula. E quando nós iniciássemos o ano letivo, esses dados estarem na mão da gestão, está na mão dos professores, para que eles pudessem atuar junto com aquele aluno, mediante essas lacunas que os alunos acabaram adquirindo devido a esse período que ficou em casa, pois algumas famílias tiveram a oportunidade de auxiliar os filhos e outras não. E assim, o cuidado do pai não é igual ao do professor que estudou para fazer isso. Então, fica aqui minha sugestão. Na minha concepção, há tempo.
ainda de fazer esse mapeamento. Comigo, senhor presidente, já vou concluir. Há tempo ainda de fazer esse mapeamento. Espero que seja feito. E no mais era isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos.